então com o nosso convidado, o Evandro Gilvaed, ele que é presidente do Observatório Social de Brusque, sobre os 15 anos do órgão, né? Que, aliás, você está lá desde o início, né, Evandro? Boa tarde. Boa tarde, amigos. É uma satisfação estar aqui na Rádio Cidade. De fato, eu iniciei junto com o Observatório em 2011, né? Trabalhava como voluntário, era diretor executivo, e com o tempo a gente foi se estruturando, se adaptando aí às necessidades, né, da melhor forma possível. E desde 2004 estou como presidente, né, também voluntário. E agora vamos completar os 15 anos aí, que é um marco pra gente, porque eu acho que a gente já tem um histórico bem positivo. Eu sou prova disso, né? Porque acompanhei várias situações que fizeram com que, de alguma forma, a gestão pública melhorasse as suas práticas, né? E tiveram mais eficiência nos seus objetivos. Quais são as atividades que são feitas por parte do Observatório, Evandro? Bom, nós temos hoje na área de monitoramento de obras, né? Temos um arquiteto contratado e um engenheiro voluntário que monitoram 15 obras na cidade, nas cidades de Brusque, Guabiruba e Botuverá. Se não me engano, são 8 em Brusque, 4 em Guabiruba e 3 em Botuverá. Então são obras de valor significativo, né, que a gente está lá acompanhando de forma bem técnica. Eventualmente a gente até encontra algumas situações que acabam gerando algum tipo de informação para a prefeitura, pedindo informação, né? E quando a gente manda, geralmente a gente tem uma resposta bem célere e adequada para resolver o problema quando a gente efetivamente encontra algum problema, né? Ou alguma explicação que justifica, digamos, alguma situação que a gente tenha encontrado. Também temos uma atuação muito forte na educação fiscal. Nós temos 6 programas que procuram despertar nas crianças, nos jovens, nos adolescentes, uma consciência mais cidadã, no sentido de despertar neles o sentimento de pertencimento do dinheiro público, né? Porque eu já falei algumas vezes, todo o dinheiro que tem na prefeitura, ele não cai do céu. Ele é resultado dos tributos que a gente paga. A gente paga muito tributo. Tem muita gente que acha que não paga tributo porque não vem descontado lá imposto de renda, ou não paga IPTU, alguma coisa assim, mas paga muito porque toda vez que você compra alguma coisa, contrata um serviço, dentro desse pagamento que você faz está embutido uma carga tributária bem significativa, e que a maior parte dos tributos são pagos dessa forma, inclusive. Então, esses programas, inclusive, só para sacar, a gente começou a executar a partir do momento que, quando a gente iniciou as atividades em Brusque, notamos uma sociedade muito apática, né? Assim, o pessoal reclamava muito, mas não participava de discussões importantes para a nossa cidade, né? Então, eu acho que esse é um dos objetivos do observatório, porque daqui a pouco a gente tenha uma comunidade, uma sociedade mais atenta na questão da gestão pública, né? Acompanhar mais de perto, que eu tenho certeza que isso vai reverter aí muitas coisas que a gente acha imoral, reclama, mas continua acontecendo, né? Agora, você colocou no início ali a respeito das atividades que vocês mais de fiscalização de obras, enfim. Também. Eu vejo assim que, por exemplo, nós temos aqui em Brusque alguns casos que aconteceram recentemente, por exemplo, aquela criação do auxílio alimentação para os vereadores, que gerou muita polêmica em Brusque, lembra dos R$900, sim, certo? Sim. E agora, para nossa surpresa, está pingando nos assuntos lá de Guabiruba esse 13º para o executivo de Guabiruba e secretários. Qual é a posição, ou se tem alguma postura que pode adotar o observatório com relação a esse tipo de situação? Que é aquela questão, é legal, mas é moral isso? E aí, qual é o posicionamento? Como é que vocês enfrentam esse tipo de situação? Nós defendemos muito a questão do fortalecimento das instituições, né? Então, quando a gente tomou conhecimento disso, a gente vai acompanhar o que a Câmara vai decidir, porque a Câmara que é o órgão adequado para discutir isso, para avaliar a questão legal, a questão moral, né? E a gente vai esperar nessa questão, a gente vai esperar um posicionamento da Câmara, porque eu acho que a Câmara tem o dever, né, legal de resolver isso. Mas vocês tomaram uma posição, por exemplo, disso? Não, o que a gente não gosta muito, digamos assim, que a gente condena, é o regime de urgência
de alguns projetos que são apresentados nas câmaras, né? Que eu acho que quando é um regime de urgência, os vereadores não têm muito tempo para discutir ou para avaliar, né? E às vezes as decisões não são as mais acertadas possíveis. Mas nós gostaríamos, porque também nós fomos surpreendidos com essa informação. Então imagina a população. Aí teríamos que ler para ter uma opinião mais correta, que a gente viu aí no jornal, né, nas redes sociais, mas a gente está aguardando a Câmara de Vereadores de Guabiruba tomar uma decisão, porque ela é que tem a obrigação e o dever, né, de avaliar essa questão legal, moral, e para ver se é pertinente ou não esse pedido, né? Mas sabe, Evandro, que tem uma situação assim, desculpa te interromper. Sim. A gente está vivendo, por exemplo, assim, no judiciário mesmo está um absurdo. Sim. Aquela imagem daquela desembargadora reclamando que ela ganha 91 mil reais. E ela teve um mês lá que ela ganhou 180. Está reclamando os 91 mil reais, que ela não consegue ter uma vida digna com os 91 mil reais. Ou seja, é zombada aquela pessoa que trabalha 30 dias, né? Ou pelo menos 4 deles folga, né? Que é o no domingo, e trabalha de segunda a sábado, e ganha lá um salário mínimo de R$1.600. Isso é zombado o trabalhador de uma forma descarada, assim. Eu vejo dessa forma. Aí quando eu vejo aqui próximo a nós pessoas que estão frente a uma política, o político passa, é tudo passagem, o cidadão fica, os problemas continuam. Querer fazer algo que na nossa visão, poxa, tu tá representando o cara, uma comunidade, tu não é empregado, tu não tá sendo um trabalhador, aquele trabalhador de carreira. O político é uma coisa de passagem, desculpa. Sim. O cara vai achar que vai ficar eternamente ali como prefeito? Pessoalmente eu concordo com você. Eu não vejo uma leitura exata. Eu acho que assim, ó, se a gente não berrar, cara, as coisas acontecem. Então é isso mesmo, né? Por isso que a gente luta muito para as pessoas terem uma consciência cidadã mais evoluída. Porque assim, eu vou te dar um outro exemplo, não querendo fugir do assunto, mas só vou dar um exemplo. Os senadores, por exemplo, eles têm um plano de saúde super top, né? Inclusive o tratamento exterior e tal. Espontaneamente esses senadores jamais vão abrir mão desse privilégio, entendeu? Se a população não se manifestar e não reverter isso, eles por si só jamais vão abrir mão desses privilégios. Isso acontece também, como você falou, né? Esse projeto apresentado ali, é uma questão da população também se manifestar, porque é o nosso dinheiro que está sendo usado para pagar essas questões aí. Então, quando a gente tem esse sentimento de pertencimento do dinheiro público, a gente pode fazer uma pressão lá na Câmara, a gente pode até conversar com o prefeito para rever essa situação toda, né? E a gente sempre espera do gestor público muita austeridade no recurso, no trato com o dinheiro público, né? Pensar no futuro, pensar que talvez os recursos que estão sendo pagos para beneficiar alguns, eles poderiam ser usados para beneficiar muito mais pessoas futuramente, né, ao longo do tempo, porque isso vai se acumulando, né, vai se somando. A gente vai ver daqui a um ano quanto isso vai gerar de custos para o município, né? Então, nessa visão que eu tenho, mas como eu lhe falei, assim, a gente espera que a Câmara de Vereadores faça a sua parte, né, porque ela que é o órgão legal para avaliar isso e tomar uma decisão correta. Talvez para colaborar com o Delamar Silva, o Observatório Social não pode emitir um documento colocando a sua posição. Eu sei que quem define e quem vai determinar é a Câmara de Vereadores, mas, por exemplo, assim, o Observatório Social e até outras entidades, ó. Sim. Se tivesse o poder nas nossas mãos, nós pensamos assim. Até para a Câmara de Vereadores ter esse documento nas mãos e pensar duas vezes, olha, isso aqui é legal, mas de acordo com essas entidades não é moral. Sim. Vocês pensam talvez em elaborar um documento para colocar a posição de vocês? Para nós elaborarmos um documento, nós teremos que ler profundamente esse projeto, né, para manifestar uma opinião, tá? Porque a gente é muito criterioso, né? A gente não assina nada que não tenha certeza, que não tenha um embasamento até de um advogado ali, um parecer do advogado, para não correr o risco de repente de passar alguma situação ali que a gente não percebeu e ser injusto com alguém, né? Sim. Mas nesse primeiro momento essa é a postura do observatório. Vamos aguardar a Câmara e verificar qual é a opinião, né, deles lá, o que eles entendem daquele projeto, a questão legal, a questão moral, e se vai ter prosseguimento ou não esse projeto. Mas, como eu falei, o que nos deixa triste é a questão de ter essa celeridade, né, o regime de urgência dos projetos. Enquanto que outros assuntos
que são mais importantes muitas vezes, né? Acaba demorando, né? Para ser votados, né? Também. Ô Evandro, durante esses 15 anos de observação social, vocês trabalham aqui em Brusque com praticamente 6 prefeitos, né? Como é que foi esse trabalho diferente? Porque não, nesse período teria que ser 4 prefeitos, mas toda a situação que ocorreu em Brusque durante esse processo de cassação e tudo mais, teve várias mudanças, né? Algum prefeito chegou a querer não ajudar o observatório a não deixar os processos andarem ali com vocês, os documentos chegarem em vocês, ou a própria fiscalização das obras ter um entrave de não conseguir acessar os projetos? Não, teve de empresa, né? Empresa questionando a nossa presença nas obras, aí nós nos adequamos à questão de segurança, tudo, né? Mas todos os prefeitos que passaram pelas prefeituras de Brusque, por exemplo, nunca criaram um problema, pelo contrário, até tivemos um relacionamento bem tranquilo, né? Também, como eu já frisei, nós já temos um comportamento denuncista. Sim. Né? Porque isso não contribui. Eu acho que é mais técnico mesmo. A gente procura agir de forma mais técnica para poder contribuir com a melhoria da gestão pública. A gente fala muita coisa com relação à política, mas a gente tem que ter também que tem um processo cultural aí que deve ser transformado, né? E não se transforma uma cultura do dia para a noite. Você pega países, por exemplo, lá do norte da Europa, que tem um IDH altíssimo, onde político não tem privilégio nenhum praticamente, né? Porque as pessoas lá exigem isso. Então, é porque já existiu uma evolução cultural lá para as pessoas participarem mais ativamente do que acontece no meio político também. Eu acho que esse é o desafio para nós aqui em Brusque, começando por Brusque, e partindo para o Estado, partindo para o Brasil, porque eu acho que já evoluiu bastante, já melhorou bastante. As pessoas hoje, até por conta das redes sociais, elas têm uma participação mais efetiva aí com relação a algumas decisões que são tomadas em Brasília, em Florianópolis e nas prefeituras. Mas eu acho que tem que evoluir muito ainda, né? Eu acho que as pessoas têm que, primeiro também, harmonizar um pouco esse ódio todo que existe, né? Tentar melhorar aí os ânimos das pessoas para convergirem para o bem comum, né? Principalmente. Mas eu creio que nós estamos num caminho de uma evolução aí que vai exigir, né, o cidadão vai exigir do político que vai ser melhor ouvido, vai ser mais respeitado quando for para tratar o dinheiro público com mais responsabilidade, pensando nas pessoas que mais necessitam desse apoio governamental. Quando o projeto não for mais eles, né, for a comunidade, eu acho que porque na verdade hoje o cara que entra na política, a maioria deles já pensam na próxima campanha, ou o próximo passo, não pensam no momento, entendeu? Pode notar, ó. Vamos colocar como exemplo aqui em Brusque, já está saindo um monte de candidatos a deputado estadual, federal, né, para a próxima eleição. Poxa, os caras estão representando nós como vereadores, já estão preocupados com isso. Nem tem gente que está no primeiro mandato e já está preocupado com isso. Então, são coisas assim que eu, na minha visão, acho que não existe, não deveria ter existido. Se a gente fosse pensar no bem comum, a gente pensaria no seguinte: vamos pensar num nome só forte para representar a nossa região, mas ninguém pensa. Pode notar, a própria disposição deles para ser candidato, ninguém pensa em ter um representante na cidade, lá em Brasília ou aqui no estado. Eles estão pensando em ter muitas vezes fazer um teste para ver como é que está o seu nome na população, perante a população. Eu acho isso um absurdo, cara, não devia ser assim. Eu também acho. Acho que devia ser proibido tem que pensar mais na cidade, né? Justamente. Numa representatividade, porque nós não temos nenhum deputado, faz tempo já, né? Teve uma vez que a CDL fez uma campanha, lembra? De voto útil, né? Nós também participamos, assim, né? Tentando... Eu acho legal esse tipo de campanha, não pense em voltar essas campanhas, Evandro? É super importante, a gente sempre participa, a gente sempre desenvolve alguma campanha nesse sentido, né? Para o voto consciente, e eu acho que até deve ser um dos assuntos trazidos aí pelas entidades, né? Conselho de Entidades, que são várias entidades, para tentar deixar eleger políticos da cidade, ou da região, pelo menos, né? Porque hoje os políticos, os deputados, os senadores, eles têm aquela cota deles para gastar, né? Esse é um problema também. E aí, poxa, a gente tem que a Florianópolis e outras regiões buscar alguém para, digamos assim, mostrar as necessidades que tem no município para ajudar a PAI, para ajudar os hospitais e assim por diante. Isso é desgastante, né? Muito desgastante. E também a questão da cota de candidatos também, né? O cara vai lá e coloca, não, vou colocar a Amanda para ser candidata, não porque sou obrigado a botar uma mulher na chapa. Então, eles não querem saber qual é a proposta, a qualificação, se a Amanda realmente quer isso ou não quer, ela vai lá, aí a pessoa vai para poder ajudar o partido, não
ajudar a comunidade. Tá vendo a leitura que faz? É coisa de louco isso, Roberto. É verdade. Mas vamos lá, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quantos membros fazem parte hoje do Observatório? Nós temos 3 consultores, né? Um na área de educação fiscal, uma na área de educação fiscal, um na área de arquitetura, para acompanhar as obras, e uma na área de gestão, para tocar o observatório. Nós temos aí mais um funcionário que faz todas as áreas também, inclusive na área de educação fiscal também, ele atua, digamos, dentro do observatório para atender várias demandas, né? E temos alguns voluntários, né? Temos advogados, engenheiros, temos gestores, né? Formado em administração pública, alguma coisa assim, para nos ajudar. Então, e esse é um problema que a gente que limita um pouco a nossa atuação, porque lidar com voluntários, apesar da boa vontade, apesar da boa qualificação dos voluntários, mas em determinado momento eles têm que interromper as suas atividades no observatório para tratar de algum assunto pessoal, familiar, e aí a gente dá uma descontinuidade de um programa, por exemplo, que estava desenvolvendo. Então, o nosso objetivo com esse aniversário, um dos objetivos, é mostrar para a sociedade o que faz o observatório, o potencial que tem para contribuir ainda mais para as cidades, né, daqui da região, e para tentar incorporar um pouco mais, né, dar uma incorporada nesse nosso grupo. Né? Precisamos urgente de alguém que tenha conhecimento sobre licitações, que acompanhe licitações, para acompanhar mais de perto as compras públicas que acontecem no nosso município, para dar pareceres técnicos com relação a questões de compras públicas, porque isso não é qualquer um que pode fazer, é bem complexo isso, né? Então tem que seguir a legislação nacional, tem toda uma necessidade de conhecimento que tem que contratar profissionais. Então esse jantar, que vai ser no dia 28 às 18h30 lá na Cidade Esportiva Bandeirante, ele quer apresentar, né, para a sociedade o que o Observatório faz, os resultados que já alcançou nesse período, né, e também buscar mais apoio para poder se estruturar melhor, para atender melhor aí as nossas expectativas aí com relação ao próprio trabalho do Observatório. Evandro, na área da arquitetura, a gente sabe que está bem moderno o negócio, né? Os empreendimentos, os prédios. Eu lembro que antigamente um determinado terreno você construía X construções. Hoje está cada vez mais tendo, pela modernidade, por exemplo, um terreno às vezes tem muito mais além do que o terreno possa suportar. Isso é por conta da arquitetura. Enfim, isso acaba sendo um problema ou é para vocês, não? Na questão de fiscalização? Não, a gente só fiscaliza obras públicas, né? Sim. Que são pagas com dinheiro do municipais, recursos municipais. Mas esse caso o município também não entra nessa modernidade de querer cada vez mais... Você está falando das construções, você fala de particulares, assim, até na questão pública, né? Por exemplo, Casa Geminada. Porque hoje é aproveitar mais o terreno, que eu digo, sabe? Então, eu acho que essa é uma questão do Código de Postura do município, né? Tem que ser feita uma boa avaliação, sem paixões, para pensar numa cidade aí sem transtorno. Porque quando a gente vê, por exemplo, alguns loteamentos, né, sendo executados em área de risco, por exemplo, eu não sei se foi feita uma boa análise ou não, né? Eu estou falando isso porque eu fui bombeiro, né? Sim. Eu trabalhei 32 anos no bombeiro, eu me deparei com várias emergências climatológicas, então, inclusive em Brusque, né? E a gente vê que quando o homem, o ser humano, ele invade alguns espaços, ele fica muito vulnerável a ser vítima, né, quando dá uma chuva, quando dá algumas intempéries, né, ventos, alguma coisa assim. Então eu acho que deveria ter um cuidado muito, muito especial. Eu não acompanho, né, vou confessar que eu não acompanho esses debates com relação ao Código de Postura do município, né? Mas acho que deve ter pessoas lá qualificadas, né? Engenheiros, para poder participar. Inclusive o nosso arquiteto, eu acho que ele já participou em algumas questões ali, alguns debates. Eu não sei te dizer sobre exatamente o que foi debatido quando ele se fez presente, né? Mas eu acho que é uma preocupação que o município tem que ter e não pode demorar muito, sabe? Porque a nossa cidade cresce muito, né? Não dá para botar uma cancela ali e impedir as pessoas de virem para cá, nem pode fazer isso, né? Mas temos que cuidar porque o nosso relevo é muito, muito, muito ruim. Nós temos aí um relevo que não ajuda em nada. Nós somos um vale, né? Um vale. Nós somos um vale. Então qualquer ocupação ela vai impactar o meio ambiente, qualquer uma, sim, né? Mas tem que construir
casas para esse povo, né? Então... O pessoal tem que morar, né? Agora deixa eu perguntar, o nosso tempo, o nosso parceiro aqui, só para fechar, a gente tem hoje o portal da transparência, né? Esse portal da transparência ajuda vocês pra caramba? Muito. Bastante, né? Muito. Inclusive até quando a gente percebe, não tem uma obra no portal da transparência... Tu vai lá cobrar. Nós já mandamos para a prefeitura para ela regularizar, né? Porque é ali que o cidadão pode acompanhar efetivamente como está sendo gasto dinheiro público. Mas tem muita coisa que não está sendo divulgado no portal? Não. Existem falhas? Por que não é colocado? Não é assim, às vezes, não é que não é colocado, às vezes não é colocado da forma certa ou de uma forma fácil de acessar, né? Não, às vezes eu vou lá ler, eu confesso para você que eu sou uma pessoa que acompanho bastante esse portal da transparência, né? Para quem não sabe, na Prefeitura de Brusque, na Câmara Municipal, tem um portal, todas as câmaras têm, né? O portal da transparência, onde você acompanha o que a Prefeitura está pagando, né? O que está recebendo de receita e assim por diante. Receita e despesas. De receita e despesas. Inclusive, até salário de funcionário. Sim, tem lá, tem tudo lá. Agora a questão é a seguinte: às vezes eles colocam uma informação meio genérica, assim, sabe? Gasto com papel. Aí, que papel tá gastando? Que na verdade. É que eles não colocam exatamente o que é. Não, gasto verdade, com publicidade. No quê? Mas assim, ali tem várias abas. Às vezes você tem que acessar as abas ali que aparece ali, porque você vê a informação genérica, mas no mesmo acesso que você tem ali na internet, tem várias abas. E nas abas, muitas vezes, tem o que é? Digitalizado. Descrito o que se trata. A digitalização do processo da compra, como é que foi feito e tal, tem algumas informações adicionais. Eu não posso te garantir que todas as informações estão ali, né? Porque eu não vejo tudo, obviamente, né? Porque é muita coisa. Não dá para ver mais. A gente normalmente vê o que interessa. Né? Às vezes quando eu procuro, eu vou atrás, mas tem que fuçar para encontrar às vezes. Não, e às vezes tem coisa lá que tu não acha, né? Eu acho que é um desafio das prefeituras e das câmaras de vereadores fazer um portal de mais fácil acesso, mais explicativo, né? Porque você conhece um pouco de informática, eu também conheço, mas tem pessoas que não conhecem quase nada, mas também queriam ter acesso a isso, né? Para entender. Então acho que é um desafio das prefeituras, do próprio governo como um todo, né? Disponibilizar um portal mais acessível, mais fácil de acessar. Mais fácil. Evandro, obrigado pela participação aqui. Sucesso para vocês, são 15 anos, né? 15 anos. Dia 28, então, dia essa 28. Confraternização. E a gente vai ser aonde? Na Sociedade Esportiva Bandeirantes. É um jantar por adesão, né? Se entrar nas redes sociais do Observatório vai encontrar lá o convite. E também a gente espera que seja um novo ciclo do Observatório a partir do dia 28, que as pessoas vão aderir mais a essa ideia e que a gente vai poder estruturar melhor para desenvolver um trabalho ainda melhor para a sociedade. Obrigado pela presença. Obrigado também. Um abraço para vocês. Valeu. O Evandro Gevaiante, ele que é do Observatório Social de Brusque, que são 15 anos, vai ter a confraternização no próximo dia 28 ali na Sociedade Bandeirantes para comemorar justamente essa história, né?